Começando o nosso aprofundamento em matemática, começando pela matemática básica. Esse curso começa com os assuntos da matemática do 6º ano e vai seguindo. Hoje a gente vai começar abordando alguns assuntos envolvendo múltiplos, divisores e números primos. Mas antes de eu falar propriamente dito deles, é interessante a gente definir um conjunto dos números naturais, um conjunto que está atrelado aos processos de contagem lá da antiguidade, dos mesopotâmicos e antes deles, inclusive. Vamos definir aqui, mas fique tranquilo, não precisa se desesperar. Números naturais, a gente vai considerar o zero, não vamos entrar no mérito e polêmicas, zero não é natural ou é natural. Pra gente aqui a gente vai adotar como zero. Por quê? Porque os vestibulares consideram zero como número natural. Então, a gente vai abordá-lo também como número natural. Os números naturais a gente vai combinar, vamos combinar. São os números 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Toda vez que eu colocar esses 3 pontinhos, quer dizer que cresce indefinidamente. Ele vai até o infinito. Lembra, o infinito não é um número. O infinito é uma ideia. Definimos o conjunto dos números naturais. Em relação aos números múltiplos, o que é o número múltiplo? Veja, na matemática nós temos definições. É a mesma coisa em língua portuguesa. Você abre o dicionário, você pega lá a palavra cadeira. Você lê a definição da palavra cadeira, não é verdade? Matemática é a mesma coisa. A definição de números múltiplos é essa daqui e não muda. E qual que é a definição? É como se eu pegasse um dicionário e tô abrindo aqui para você. Quando eu pego números múltiplos, significa um número é múltiplo, presta atenção, hein? É múltiplo de outro se existir um terceiro número natural. Mas a gente já sabe o que é um número natural. Sabemos, não sabemos? Número natural faz parte deste conjunto aqui. Então pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Um número natural que multiplicado pelo segundo deu o primeiro. E Matheus, ficou meio abstrato. Me dá um exemplo? Te dou um exemplo. 36, ele é múltiplo de 6. E isso é verdade. Por que é verdade? Porque eu posso reescrever o 36 como sendo 6 vezes um outro número, que é que a definição cobra da gente, né? O número é múltiplo de outro se existir um terceiro número multiplicado pelo segundo, ó. Esse aqui é o meu segundo número. Esse aqui é o meu primeiro. O terceiro número, que aqui está, multiplicado pelo segundo, resulta no primeiro. Viu? É só isso, cara. É só isso. 36 é múltiplo de 6. Por quê? Porque 36 pode ser escrito como 6 vezes 6. Logo, 36 é múltiplo de 6. Agora, olha só. Se eu te der um outro exemplo, assim, 40 não é múltiplo de 9. Como assim, Matheus? Por que ele não é múltiplo de 9? Sabe por quê? Porque não existe um número natural que multiplicado por 9 dê 40. Pensa aí, que número vezes 9 dá 40? Não tem. Então, ó, 40 não é múltiplo de 9, por quê? Porque não existe um número natural que multiplicado por 9 dê 40. Então, vamos completar aqui, ó. Não existe um número que multiplicado por 9 dê 40. O 9 é horroroso aqui, né? Deixa eu apagar esse 9 aqui. Beleza? Turma, o nosso segundo assunto se trata dos divisores. De novo, é a mesma coisa, é uma definição. Você só aceita. Um número é divisível por outro se a divisão do primeiro pelo segundo for exata. Você conhece isso de outra maneira também. Você conhece isso como sendo resto zero, não é? Então você conhece como sendo resto igual a zero. É exatamente isso. Qual que é um exemplo legal que a gente pode falar? A gente pode dar um exemplo assim, ó. 63 é divisível por 7. 63 é divisível por 7. Por quê? Por que 63 é divisível por 7? Porque eu posso reescrever 63 dividido por algum número e isso dá 7. Esse número, a tabuada, você se lembra? 7 vezes quanto dá 63? Ah, é isso aí, 9 dá 63. Isso é a mesma coisa que eu dizer 63 é igual a 7 vezes 9. Ou seja, lembra da primeira definição que eu passei para vocês? Essa daqui é praticamente a irmã dela. As duas funcionam sempre juntas. Com isso, a gente mata múltiplos e divisores. Agora vamos falar um pouquinho de números primos. Antes de eu continuar a aula, vocês viram que eu esqueci de acentuar múltiplos. Vale um comentário. Todas as proparoxítonas são acentuadas, então eu só acabei me esquecendo. Desculpa aí. Pessoal, agora falando dos números primos, o que acontece? De novo, é a mesma ideia. Você segue as definições. E veja, esses assuntos da matemática, eles são fundamentais, não é à toa que se fala, né? Matemática fundamental. Então pensa comigo, a matemática ele é um prédio. Para você chegar no 30º andar, você necessariamente tem que passar pelos andares anteriores. Então veja só, os números primos, eles estão presentes em todos os vestibulares, seja Enem, FUVEST, IME, ITA, Unicamp, eles estão lá. Então é importante que você saiba como eles funcionam. Por exemplo, qual que é a definição de números primos? Ah, Matheus, mas é uma definição formal, etc. Eu sei que é uma definição formal, mas é importante que você saiba que a matemática, assim como no português, tem o seu dicionário com suas definições. Você não abre o dicionário de língua portuguesa e vai lá, eu vou discutir com a definição de cadeira.
Não, né? Olha só, números primos. Um número natural... Ah, a gente sabe que é no número natural, hein? Não vem falar que você não sabe. Você sabe sim, ó. O número natural, olha só aquele de novo, ó. O número natural. Só que agora vamos fazer assim, ó. Ele tem que ser diferente de 0 e de 1. Diferente de 0 porque a gente não sabe brincar direito com 0. E diferente de 1 porque 1 é sem graça. Números primos, eu não posso brincar com o 0 nem 1. Então, ele é dito primo se é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O 1, ele é sem graça, mas ele é importante ao mesmo tempo. Por quê? Para que o número seja primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. É isso aí, você acertou. Caso contrário, ele é chamado de composto, ou seja, ele pode ser escrito pelo produto de números primos. Aqui embaixo você encontra alguns exemplos. 2 é primo? Responde aí. Ah, ele é sim? Ele é, você tem razão. 2 é primo. Na verdade, 2 é o único primo par que existe. Então 2 é primo. Eu vou circular ele aqui. 3 é primo? 3 é primo, você acertou. 3 é primo. E o 4 é primo? Ah, o 4 é primo. Não, não é. Agora não é. Por quê? Porque ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 2. E já quebra a nossa regrinha aqui. Ele já não satisfaz essa condição de que ele só pode ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. E o 5? O 5 é primo? O 5 é primo. Ele satisfaz a condição imposta. E o 6? Ah, o 6 não pode ser, né? Por que não pode ser? O 6 não pode ser porque ele é divisível por 3 e por 2, além de ser por ele mesmo e por 1. Então, ele não satisfaz essa condição aqui. O 7 é primo? O 7 é primo. Ah, Matheus, chega, eu já entendi. Que ótimo que você entendeu. Então, fala pra mim. 8 é primo? Não, não é primo. Por quê? Porque ele é divisível por 2, por 4, por ele mesmo, já não satisfaz a nossa regrinha. Beleza? Pessoal, retomando o exemplo anterior, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante são os números primos. Já 4, 6, 8, 9. Cuidado, viu? Não confunda número primo com número ímpar. Números compostos. Além disso, ó, uma informação importante para você, isso vai te ajudar muito em fatoração. Podemos dizer que, atenção, hein? 2 números naturais são primos entre si se o único divisor comum, tá lembrando, né? MMC, MDC, já a gente chega lá, calma. De ambos for o número 1. Então, por exemplo, 2 e 3 são primos entre si. 7, 8, oh, Matheus, mas 8 é par, qual o problema? Só que quando eu pego 7 e 8, ele cumpre essa minha condição? Ele satisfaz essa minha condição? Sim, por quê? O único divisor comum de ambos é o próprio número 1. É a mesma coisa, ah, mas aqui tem 3, tem problema nenhum, pode ter N números que você quiser, desde que ele satisfaça essa condição. Qual que é a condição? Repetindo, podemos dizer que 2 números naturais são primos entre si se o único divisor comum de ambos for o número 1. Beleza? Turma, se você gostou dessa aula, se essa aula fez sentido pra você, clica no gostinho, se inscreve no canal e acompanha a gente lá no Instagram também, beleza? Beijo no coração. Fui!